Então, a religião foi criada para prender o gado. O gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar. O gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são de dentro da igreja, os que têm estudo são tudo mala. Mala, você sabe o que é mala? Vocês sabem o que significa mala aqui na Paraíba? São mala, tá? São mala. E os coitadinhos que ficam no banco, a maioria são analfabetos. Eles não lê. Eles vai com a Biblinha debaixo do braço, mas não lê. Só aqueles versículozinhos que convém a eles, que eles induzem, tá? Olhe, pense numa classe que eu não tive o prazer. Eu não tive a satisfação de conhecer essas pessoas que dizem que tem Deus. Bom dia! Hoje são 29 de novembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse é o primeiro vídeo da série Cristianismo e Poligamia. Estou aqui fazendo várias séries mostrando o ponto de vista do cristianismo acerca de alguns temas. Já mostrei aqui o ponto de vista do cristianismo e ainda não terminei, mas comecei aqui com o tema homossexualidade. E aí fiz 10 vídeos. Sobre o ponto de vista do cristianismo acerca da masturbação, 2 vídeos. Acerca do ponto de vista do cristianismo sobre o casamento, 3 vídeos. Sobre o adultério, 3 vídeos também. Sobre o divórcio, também 3 vídeos. E agora vejamos a poligamia. Muito bem. Líderes cristãos, dizem nas igrejas cristãs, e aí católicos, e com mais incidência ainda, líderes evangélicos, pastores evangélicos, dizem nas igrejas que o Deus da Bíblia condenava a poligamia. E veremos isso aqui ao longo da série. Então eles dizem nas igrejas que o Deus da Bíblia condenava a poligamia. Isso é uma das maiores mentiras que eu já ouvi em minha vida. Ao contrário do que dizem os líderes cristãos, o Deus hebreu, em toda a Bíblia, amava a poligamia. Não existe uma condenação do Deus hebreu, criado pelos hebreus e adorado pelos cristãos. Não existe uma passagem bíblica que venha a condenar a poligamia. Ao contrário, desde Gênesis, a poligamia na Bíblia estava presente. Desde Gênesis. E veremos isso ao longo da série. Para começar aqui, vamos explicar um pouquinho o que é poligamia. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, estou aqui mostrando o ponto de vista do cristianismo e trazendo aqui o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana. Sobre poligamia, aqui apenas 4 pequenos parágrafos. Ou melhor dizendo, apenas 3 pequenos parágrafos. Aqui o catecismo. Então o catecismo se refere aqui à poligamia em apenas 3 parágrafos. O parágrafo 1645, o parágrafo 1610 e o parágrafo 2387. Em relação ao parágrafo 1645, diz assim o catecismo:
que esse parágrafo mostra aí que a poligamia é contrária à dignidade pessoal do homem e da mulher. Já o parágrafo 1610 mostra aqui a poligamia na antiga lei. E o parágrafo 2387 repete o que diz o parágrafo 1645. Diz aí que a poligamia é uma ofensa à dignidade do matrimônio. Então, apenas aí 3 parágrafos, e vamos ver isso ao longo da série. Muito bem. Então, aqui, poligamia. Vamos lá. O que é poligamia? Poligamia é a união conjugal de um indivíduo com vários outros. Se opõe à monogamia. Então, poligamia, a união conjugal de um indivíduo com vários outros. E essa poligamia, ela se divide em 2. A poliandria e a poliginia. Entendeu? Então, poligamia é termo genérico, que se divide em 2. A poliandria e a poliginia. Poliandria é poligamia. Poliginia é poligamia. A diferença: poliandria é a união conjugal de uma mulher apenas com vários homens. Isso aí chama-se poliandria. Uma mulher com 2 ou mais homens. E aí, poliandria. A poliginia é apenas um homem com 2 ou mais mulheres. Entendeu? E isso aí, a união de uma mulher com 2 ou mais homens e a união de um homem com 2 ou mais mulheres, poligamia, isso aí a gente vê em todo o planeta Terra. Com mais frequência, a união conjugal de um homem com 2 ou mais mulheres. Isso aí é poligamia. Muito bem. Poligamia não é uma coisa errada, como a monogamia é uma coisa certa. A religião, como ela é cega, ela entende que aquilo que ela aceita é verdadeiro, é o certo. Já aquilo que outros povos praticam e que entram em colisão com aquilo que uma determinada sociedade aceita, o religioso vê aquilo como errado, entendeu? Então a visão da religião, como a religião é uma ilusão, é uma superstição, o homem religioso, ele vê seus costumes como certos e vê os costumes de outros povos como coisa errada. Essa aí é a visão cega da religião. A visão científica trazida pela antropologia, pela sociologia, que são ciências, vê a coisa diferente. Então, uma coisa é você ver algo com um ponto de vista religioso, torto, errado. Outra coisa é você ver uma coisa, algo com um ponto de vista científico. Aí é outra coisa. Ciência é inteligência. Ciência é razão. Então veja, se você perguntar a um cientista, antropólogo, ou a um sociólogo, se você perguntar como é que ele vê a poligamia, ele vai dizer que a poligamia é um costume comum em certas localidades, em certas coletividades, em certos lugares. Para aquelas pessoas que praticam a poligamia em alguns lugares da Terra, o antropólogo, o cientista, vai dizer que isso aí é comum para aquela comunidade. Não é errado para aquela comunidade. Entendeu? A ciência trabalha assim. Então a ciência diz, a antropologia, que a poligamia é apenas uma regra assumida por alguns povos.
Apenas isso. Não incrimina a poligamia. Da mesma forma, a monogamia. Um homem com apenas uma mulher. Não é errado. É certo, a monogamia é certa para uma sociedade que aceita a monogamia. Para aquela sociedade, a monogamia é o certo. O problema é a visão religiosa, que é defeituosa. Ela é torta. Ela não se encaixa em lugar algum, a visão religiosa. Então, o homem religioso que pratica a monogamia, por exemplo, ele diz que a monogamia é o certo e que a poligamia é errado. Está errado praticar poligamia, segundo a visão do homem religioso que faz uso da monogamia. Da mesma forma, o homem, numa sociedade poligâmica, um homem com 2 ou mais mulheres, numa sociedade poligâmica que ainda existem na Terra, ele vê ali a poligamia como certo e a monogamia como uma coisa errada. Então você vê que esses conceitos de certo e errado são conceitos ignorantes. São conceitos ignorantes. E eu posso dar aqui exemplos caseiros que eu vivenciei, por exemplo. Eu pergunto aqui a você, qual é o certo? É você comer, almoçar, ali você coloca no prato, feijão, arroz, carne, peixe, seja o que for. Você faz ali o seu pratinho. Você coloca o arroz, o feijão, a carne. Então qual é o certo? Eu pergunto aqui, comer com colher, comer com garfo ou comer com a mão? Qual é o certo? Para o cientista não existe o certo, porque existem na Terra comunidades que usam o garfo, comunidades que usam a colher. Lá no Ceará é muito comum o pessoal comer com colher e não com garfo. Isso depende das regiões. Então, para o cientista que tem uma visão lógica da coisa, racional, não é errado, não existe o errado aí. Depende da comunidade. Índios comem com as mãos. Minha mãe, que já faleceu há 13 anos, Gerarda Alves Lins, lá em Sobral, minha mãezinha, ela comia com as mãos. Eu me lembro ainda, eu usava a colher. A minha mãe sempre usou as mãos para comer. Ela jogava a mão dela dentro do prato e pegava ali o arroz, o feijão, e amassava com a mão e colocava na boca. Era costume dela, da minha mãe. Isso aí que ela fazia, comer com a mão, é errado? Não. Não é errado, dentro da cultura dela. Não é errado. Como não é errado quem come com garfo, com colher? Chineses comem com 2 pauzinhos. Olha aí. Aí alguém diz assim, um brasileiro ignorante, que não tem uma ideia do que é ciência, antropologia, sociologia. Então um brasileiro ignorante diz assim, esses japoneses são idiotas. São idiotas porque comem com 2 pauzinhos. Onde já se viu isso, comer com 2 pauzinhos? Diz aí um brasileiro ignorante. E aí com carga religiosa. Ele está errado, o brasileiro. Porque na cultura chinesa é comum comer com 2 pauzinhos. O chinês, ele acha esquisito um brasileiro comer com garfo, com colher, com a mão. Ele acha esquisito isso. Então é fácil ver que você não pode dizer que uma coisa é errada e que a outra é certa. Esse conceito, a ciência não trabalha com isso. A antropologia, ela não trabalha com isso. Um antropólogo, ele não critica uma pessoa que come com a mão. Ele não critica o chinês porque come com 2 pauzinhos. Ele não critica a mim, o cientista, porque eu como hoje com garfo. Lá no Ceará eu comia com colher. Então você vê que tudo isso depende da cultura. Agora a religião, que é uma visão completamente maluca sobre as coisas, a religião adota um costume
e elege esse costume como se fosse o certo. E qualquer costume que se opõe a esse costume, o religioso diz que é errado. Essa é a ignorância da religião, mais uma. E aqui, em relação à poligamia, não é errado uma pessoa praticar a poligamia, uma mulher ter 2 ou mais homens, um homem ter 2 ou mais mulheres. Isso não é errado. Depende da cultura, depende ali do espaço geográfico. Então, o cientista, ele não emite juízo de valor em relação a comportamentos, porque seria uma idiotice condenar um comportamento aqui, e sendo que esse comportamento é aprovado em outros lugares. Você tem que analisar tudo de acordo com cada cultura. É a visão científica. Não é uma visão de condenação. É uma visão, ao contrário, de respeito, de entendimento cultural. Então aí o primeiro ponto, certinho? Tudo depende do local, do espaço e do tempo. Por exemplo, um exemplo aqui bem fácil. Aqui no Brasil, quando você entra no seu carro, você abre a porta, não é? À sua esquerda, a porta da frente. Então ali você vê a direção, não é isso? Aqui no Brasil, você abre a porta da frente do carro, à esquerda sua. Abre a porta, você entra, você fica sentado no banco e você segura a direção. Na Inglaterra é diferente. Na Inglaterra, quem vai entrar num carro lá, ele abre a porta da direita, porque a direção na Inglaterra do carro fica à direita. E os ingleses, quando eles andam de carro, eles não andam como nós andamos aqui no Brasil. O carro lá na Inglaterra, ele pega aquela margem do asfalto à esquerda, que seria aqui contramão para nós. Então eles andam de carro lá na Inglaterra pela esquerda. Nós andamos aqui pela direita. A gente só usa a esquerda no Brasil quando vai ultrapassar o carro. Na Inglaterra é o contrário. Aí alguém diz, um brasileiro ignorante diz, o certo é a direção do lado esquerdo. Os ingleses são malucos, colocaram a direção no lado direito. Você não pode dizer isso, porque depende da cultura. A mesma coisa um inglês burro diz lá, os brasileiros são idiotas porque eles usam a direção no lado esquerdo. Não pode dizer isso. Um cientista, um antropólogo não diz isso, porque ele respeita os costumes das sociedades, que são costumes diferentes. A religião, que é uma maluquice, ela condena outros costumes. Para o dela, para os seus costumes, o homem religioso diz que os seus costumes são a coisa certa. Já os costumes dos outros são errados. Essa é a visão doentia, errônea das religiões, que condenam coisas diferentes dos seus dogmas. Entendeu? Isso aí o cientista não faz. Então veja, é muito comum líderes cristãos dizerem nas igrejas, principalmente pastores evangélicos, enganando os fiéis, dizendo que o Deus da Bíblia é contra a poligamia, que ele aprovou a monogamia. Isso é uma mentira sem fim. E é o que vamos ver aqui ao longo da série. Entendeu? Então, no primeiro vídeo agora sobre poligamia, é importante esclarecer aqui o que eu digo, certinho? Que o certo e o errado não são coisas, assim, extremamente verdadeiras. Não. O certo e o errado variam de acordo com os lugares e de acordo também com as épocas. O que é certo hoje aqui para uma sociedade, amanhã pode ser errado. O que é errado hoje pode ser certo amanhã. O que é certo para uma sociedade não é certo para outra sociedade. E assim por diante. Então aqui o primeiro tema. Agora vejamos, existem cristãos que praticam a poligamia, até igrejas cristãs que defendem a poligamia. Existem
que nasceram na poligamia e grupos ainda cristãos, dissidentes, que praticam a poligamia. Existem. Os mormons, por exemplo, os mormons nasceram com a poligamia e grupos dissidentes hoje ainda praticam poligamia, principalmente nos Estados Unidos, em Utah e em Salt Lake City. Os mormons, que são uma seita cristã, e aí aprovam a poligamia, entendeu? Então vamos lá. Mas aqui eu anotei aqui mais uma coisinha. Veja bem, aqui no Brasil, a poligamia na lei é crime de bigamia, artigo 235 do Código Penal brasileiro. Aqui no Brasil foi instituída a monogamia. Por quê? Porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses e eles trouxeram para cá a cultura deles. O vestuário, a língua, o cristianismo católico foi trazido pelos portugueses. Então, por causa do cristianismo, aqui no Brasil vigora a monogamia. A poligamia é aqui condenada. Só que isso aí não impede que um homem brasileiro tenha 2 ou mais esposas ao mesmo tempo. Isso aí é poligamia. Mas aqui no Brasil um homem pode ter 2 ou mais mulheres, desde que não seja casado aí com a segunda, com a terceira, com a quarta, entendeu? Que é o artigo 235 do Código Penal brasileiro, bigamia. E o que é a bigamia? Quando alguém casado, a bigamia aqui no Brasil, quando alguém está casado, é casado e casa-se novamente com outra pessoa. Então aqui no Brasil você só pode se casar uma vez com uma pessoa, apenas um casamento. Se você já é casado e engana outra pessoa, dizendo que é solteiro, e casa-se pela segunda vez aqui no Brasil, você responde pelo crime de bigamia, artigo 235 do Código Penal brasileiro. A pena ali é de 2 a 6 anos, entendeu? Então aqui no Brasil é o seguinte, a monogamia foi instituída por causa do cristianismo, a monogamia, apenas um homem e uma mulher. Se aqui no Brasil, um brasileiro, ele é casado, uma mulher é casada, ou um homem é casado, e aí casa-se novamente com outra pessoa, já sendo casado, já sendo casada, casa-se com outra mulher, com outro homem, o segundo casamento, aí é crime de bigamia. E aí vai responder no Poder Judiciário, entendeu? E também pratica crime de bigamia aquele brasileiro ou aquela brasileira que, sendo solteiro, mesmo solteiro, veja bem, o brasileiro solteiro ou uma brasileira solteira que se casa com outro homem, sabendo que esse homem é casado, ou se casa com uma mulher, sabendo que essa mulher é casada, esse brasileiro também comete o crime de bigamia. Essa brasileira comete também o crime de bigamia. Então aqui no Brasil, legalmente, um homem não pode ter 2 esposas ao mesmo tempo. Legalmente, não pode se casar com a segunda esposa. A mulher não pode se casar com o segundo esposo. É crime de bigamia. Mas isso não impede que um homem tenha várias mulheres no Brasil. Um homem pode ter 6 esposas ou mais dentro de uma casa. Basta que ele não se case, que ele viva com essas 6 mulheres. Não está praticando crime algum. Não está praticando crime algum. O crime é quando você vai a um órgão, você vai a um cartório e ali para concretizar o segundo casamento. Aí não, aí é crime. Mas você viver sob o mesmo teto ou não, com 2 ou mais mulheres, você não está praticando crime algum. Entendeu?
você está livre de qualquer punição. Então veja aí exemplos aqui no Brasil. Aquele cantor que faleceu, veja aí, o Catra, não é isso? O Mister Catra faleceu em 2018 com câncer no estômago. Esse aí, o Catra, ele praticava a poligamia. Ele possuía 3 esposas, além de outras mulheres. Mas ele possuía 3 esposas ao mesmo tempo. Isso aí chama-se poligamia. Mas o Mister Catra não estava praticando crime no Brasil, porque ele viveu com 3 mulheres e mais. Ele viveu com 3 mulheres, ele não se casou com nenhuma delas. Então, não há crime algum. O crime é quando você vai a um cartório para casar com alguém. Você não indo, você pode ter aí 1000 mulheres dentro aí, em várias casas, certinho? Então o Mister Catra, ele praticava a poligamia. Ele tinha 32 filhos, veja aí, e morreu com câncer no estômago. Ele morreu com câncer no estômago, não é porque a poligamia causa câncer, não, ao contrário. Ao contrário, entendeu? Então o Mister Catra é um exemplo. Veja outro exemplo aí. Veja outro exemplo. Você está vendo aí a capa de um filme. Esse filme aí é simplesmente maravilhoso. Eu, tu, eles. Eu, tu, eles. Veja aí na capa a Regina Casé, o grande ator Lima Duarte, o grande Estênio Garcia e o ator Luiz Carlos Vasconcelos. Então você vê aí uma mulher, Regina Casé, e 3 homens, Lima Duarte, Estênio Garcia e Luiz Carlos Vasconcelos. Muito bem. Esse filme aí, gente, é maravilhoso. Não perca. Eu já assisti a esse filme umas 4 vezes. Esse vídeo mostra um fato real. Uma cearense que mora em Jaguaribe, lá na minha terra lá. Minha terra é Sobral, mas eu digo terra, meu Ceará. Então uma cearense chamada Maria Marlene Silva Saboia. Essa cearense, cristã, essa cearense, veja bem, cristã, Maria Marlene Silva Saboia. Ela viveu com 3 homens, ou seja, ela praticava poligamia na modalidade poliandria. Uma mulher com 3 homens, com 2 ou mais homens. E aqui ela, uma mulher, Maria Marlene, com 3 homens. Ela viveu com 3 homens ao mesmo tempo. Poligamia. Você vê, praticou crime? Não, não era casada. Então você vê facilmente que a poligamia, ela existe ainda hoje no Brasil. Existe ainda hoje no Brasil. Eu tenho um amigo em Fortaleza, não vou dizer aqui o nome dele, mas ele pratica poligamia. Ele tem 2 mulheres, esse amigo meu. Não sob o mesmo teto, mas ele tem 2 mulheres. Ele vive com uma, ele é casado com essa, e ele é amante de outra mulher. E ele fica variando. 4 vezes na semana ele aparece na casa dessa amante. Mantém tudo. E tem já uma filha com essa amante. Esse homem pratica a poligamia. Ele pratica a poligamia. Só que não responde por crime algum, porque ele não se casou com a segunda mulher. Entendeu? Você só comete crime se você se casar realmente com a segunda mulher. Não se casando, você pode ter 1000 mulheres aí. Não há crime algum. Entendeu? É só não se casar. Ou casa-se com a primeira e com as outras não. Então você vê facilmente que aqui no Brasil existe um universo de cristãos, que praticam a poligamia. Não estão nem aí para o discurso do cristianismo a favor da monogamia. Não estão nem aí. É o que eu digo aqui, que nas religiões o que prevalece é a hipocrisia. Repito, aqui no Brasil, conheço, há um exército de cristãos que praticam a poligamia aqui no Brasil.
Ou seja, esses cristãos que se dizem cristãos, não são cristãos na verdade. Porque o verdadeiro cristão deveria seguir a monogamia. E não é isso que acontece. Veremos isso ao longo da série. Então aqui o primeiro ponto, o primeiro vídeo, esclarecendo o que é poligamia. E que a poligamia, ela não pode ser condenada, porque isso aí é errôneo. Você tem que analisar cada cultura. Você não pode dizer que seu costume é o certo e que o costume do outro é errado. Da mesma forma, o outro vai dizer em relação a você que o costume dele é o certo, o seu é que é errado. Então é loucura você analisar uma coisa sob o ponto de vista religioso. A ciência está aí para salvar o homem. A ciência está aí para afastar o homem da ignorância. Então aqui o primeiro ponto. E vou terminar isso aqui com uma coisinha, com uma brincadeira que eu já ouvi há muitos e muitos anos sobre poligamia e monogamia. É o seguinte, um cidadão perguntou ao outro assim: rapaz, o que é a união conjugal de uma mulher com 2 ou mais homens, hein? O que é isso? Aí o outro respondeu na hora: isso aí é poliandria. Aí o outro continuou a perguntar: e diga uma coisa, o que é a união conjugal de um homem com 2 ou mais mulheres? Aí o rapaz respondeu na hora também: isso aí se chama poliginia. Aí o outro tornou a perguntar: e diga-me a última coisa, o que é a união conjugal de apenas um homem com apenas uma mulher? Aí o outro respondeu: isso aí se chama monotonia. Monotonia. Mais um vídeo e muito obrigado.